Boletim do Atlético. Oferecimento Autopeças e Pneus RW e Laboratório Santa Cecília. Chegando com as informações do Atlético nesta terça-feira, dia de encerramento da preparação para enfrentar o Vasco da Gama amanhã, 19h, em São Januário. O jogo é da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro e o Galo agora tenta juntar os cacos depois da final da Copa Libertadores, até porque tem objetivos, ainda que muito inferiores aos que estavam em jogo na semana passada, mas tem objetivos ainda a serem cumpridos nesse Campeonato Brasileiro. E eu explico alguns deles. Bom, o Atlético ainda não tem vaga assegurada na próxima Copa Sul-Americana. Hoje o Galo é 13º colocado com 44 pontos e o 15º com 42 é o Juventude. O 15º já não classifica para a Sula. Então o Atlético precisa de pelo menos uma vitória nesses próximos 2 jogos para não ter riscos. Em relação a rebaixamento, hoje o Galo está a 6 pontos do Criciúma, que é o primeiro time dentro do Z4. São 6 pontos, faltando 2 rodadas, mas o número de vitórias do Atlético é muito pequeno, então apenas um empate tira o Atlético de quaisquer possibilidades de queda para a segunda divisão. Então, ainda que o cenário seja de luto entre os jogadores, o Atlético ainda tem pelo que brigar nessa reta final de temporada. Para isso, precisa encarar o Vasco amanhã e no final de semana fecha a participação no Campeonato Brasileiro diante do Atlético Paranaense, para aí sim começar a planejar a temporada 2025. Eu lembro para você que esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília, desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família, unidades em Lavras e em toda a região. E um dos donos da SAF do Atlético, Rafael Menin, concedeu entrevista ao Globoesporte.com e disse que o ano de 2025 será um ano com orçamento ajustado, depois da derrota na final da Libertadores. É claro que o Atlético faturou bastante, quase 200 milhões de reais em premiações esse ano, com as chegadas às finais da Libertadores e também da Copa do Brasil, mas ano que vem não tem a Libertadores, não vai ter o Mundial, a Sul-Americana é uma competição com faturamento bem inferior ao da Copa Libertadores, vai ter de jogar ali as primeiras fases da Copa do Brasil, dependendo do posicionamento final nesse Campeonato Brasileiro. Então é uma temporada em que o Atlético vai ter um pouco mais de dificuldade de montar uma equipe mais cara, mas ele disse que já tem de 3 a 4 nomes sendo monitorados pelo Atlético no mercado. Além disso, ainda tem uma certa indefinição em relação ao Gabriel Milito, tem contrato com o Galo até dezembro de 2025, mas ainda não teve sua permanência cravada por toda a cúpula atleticana, só que tudo isso vai ser definido ao término do Campeonato Brasileiro e com esses objetivos que restaram a serem cumpridos. A preparação foi encerrada na tarde de hoje e vamos ver se Gabriel Milito prepara alguma modificação no time titular em relação à equipe que jogou no último final de semana contra o Botafogo pela final da Copa Libertadores. Jogadores que vão embora, alguns já com nomes definidos que não vão permanecer, no caso Allan Kardec, Vargas, Mariano e Robert. Esses jogadores estão em reta final de contrato e não terão seus vínculos ampliados. Maurício Lemos e Igor Rabelo têm contrato até 2025, mas não permanecerão ano que vem, estão fora dos planos, serão liberados para procurarem outras equipes a partir do ano que vem. Mas claro, tudo isso vai se intensificar após o fim do Brasileirão. Essas as informações do Galo nesta terça-feira. Rafael Mendonça para o Lavras TV. Boletim do Atlético. Oferecimento Autopeças e Pneus RW e Laboratório Santa Cecília.